Queria hoje oferecer para a nossa conversa, porque queria mesmo que a gente tivesse um tempo de bate-papo, de conversa depois. Então eu queria introduzir um tema ou uma abordagem sobre, se eu fosse dar um título, talvez fosse o conceito de justiça ou o critério de justiça da fé cristã, ou o critério de justiça do cristianismo, digamos assim, ou como fazer justiça à luz da fé cristã. Talvez isso. Depois, no final, a gente escolhe um tema juntos aí, talvez. É mais ou menos isso. É. Mas eu quero usar como ponto de partida essa parábola de Jesus, que é chamada a parábola dos trabalhadores da vinha, onde Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a... Isso é uma coisa muito interessante, que Jesus não era dado a definições. Até porque as coisas da espiritualidade, elas não são passíveis de definição. Por isso que Jesus fala que é semelhante a, não é semelhante a. Então Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um proprietário de uma vinha que saiu a contratar trabalhadores. E ele contratou trabalhadores às 6 da manhã, outros trabalhadores às 9 da manhã, outros trabalhadores ao meio-dia, outros trabalhadores às 3 da tarde, outros trabalhadores às 5 da tarde. E os primeiros trabalhadores que ele contratou, esse proprietário da vinha, às 6 da manhã, para que fossem trabalhar na colheita, na sua vinha, ele combinou de pagar 1 denário, que era o trabalho de um dia, era o equivalente a um dia de trabalho à época, 1 denário romano. E quando chegou o fim do dia, o proprietário foi então pagar os trabalhadores contratados. A tradição de Israel sempre honrou que o trabalhador recebesse o seu salário ao final do dia. E, inclusive, os profetas de Israel criticavam muito os proprietários que retinham o salário dos trabalhadores, que não pagavam o salário dos trabalhadores. Na Bíblia Sagrada, o princípio do dia, um dia, é muito importante. O pão nosso de cada dia. Jesus nos ensinou a orar. Os profetas de Israel diziam que a misericórdia de Deus se renova toda manhã. Ela vale para um dia. A gente tem um prazo, a gente tem um saldo de um dia sempre. Sempre um dia. Por exemplo, se um homem pobre desse a sua túnica como penhor para uma dívida, ao final do dia o credor deveria devolver a túnica para que ele não passasse frio à noite. Os princípios de justiça dos profetas de Israel eram muito interessantes. E assim era que o trabalho deveria ser remunerado ao final do dia. Então, ao final do dia, o contratante, o dono da vinha, foi pagar os trabalhadores e ele pagou 1 denário para quem começou a trabalhar às 6 da manhã, pagou 1 denário para quem trabalhou das 9 em diante, 1 denário para quem começou a trabalhar ao meio-dia, 1 denário para quem começou a trabalhar às 3 da tarde, e quem começou a trabalhar às 5 da tarde, ele pagou também 1 denário. Evidentemente que aqueles trabalhadores, eles não gostaram, e eles reclamaram.
como que o dono da vinha remunerou em valor igual aqueles que começaram a trabalhar às 6 da manhã e aqueles que começaram a trabalhar às 5 da tarde. Quem trabalhou 12 horas recebeu 1 denário. Quem trabalhou 1 hora recebeu 1 denário. O sindicato dos trabalhadores da vinha se reuniu e eles foram lá falar com o dono da vinha que aquilo não estava correto. E a resposta do dono da vinha foi a seguinte: ele virou-se para os que começaram a trabalhar às 6 da manhã e perguntou: quanto nós combinamos que seria o seu salário quando eu contratei você às 6 da manhã? 1 denário, não foi? Então, você recebeu 1 denário. Você recebeu o que nós combinamos. E ele que começou a trabalhar às 5 da tarde recebeu 1 denário também. E você está muito bravo porque eu estou sendo generoso. E por que você está bravo comigo? Por causa da minha generosidade. Então, o que esta parábola de Jesus causa em você quando você a ouve? Qual é a sua reação? Qual é o seu sentimento, o seu pensamento? Qual é a sua primeira reação a essa parábola? Lembre-se que nós estamos falando sobre justiça. Injustiça. Na sua opinião, ou na sua impressão, na sua sensação, o dono da vinha foi injusto. Foi injusto. Injusto, o que trabalhou 9 da manhã recebeu o mesmo que trabalhou às 5 da tarde. É injusto quem começou a trabalhar às 6 da manhã, 9 da manhã, receber a mesma coisa que quem começou às 5 da tarde. É injusto. Combinado antes não é caro. Não é o que diz o ditado? É ditado, hein? Não é versículo, é ditado. Então, combinado antes não é caro. Então, mas é injusto. Foi combinado, mas é injusto. E foi combinado e é injusto por quê? Porque eu não sabia que você ia pagar 1 denário para quem começasse às 3 da tarde. Eu pensei que 1 denário era... Se eu soubesse que você ia pagar 1 denário para quem começasse a trabalhar às 5 da tarde... Não, não é? Pode falar, claro. Mas eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Ele combinou aquilo, tem que fazer o que ele combinou. Isso é caráter. Eu combinei uma coisa, eu faço o que a gente combinou. Não interessa o que você combinou com o outro. Isso. Bom, isso é caráter. Mas é injusto. Não, eu estou perguntando. Tá, sua impressão, sua sensação é de que o dono da vinha foi injusto. E se eles não viessem me ajudar, eu ia ficar mais tempo lá dentro. Aquelas pessoas que foram agregadas 1 hora, eu fui meu bem. Foi nada, porque assim a colheita acabou mais rápido. Eu teria trabalho amanhã se eles não tivessem vindo me ajudar às 3 da tarde. Agora eu não tenho trabalho amanhã porque eles me ajudaram. Acabamos mais rápido. Não é um serviço comunitário, né? Não é um serviço comunitário, não é trabalho em equipe, cada um colhe lá e recebe. Por exemplo, eu estive na Costa Rica, eles remuneram a colheita do café pela saca. O que você colheu durante o dia, você recebe o equivalente. Você não recebe um salário de um dia de trabalho, você recebe o peso do que você conseguiu colher. Você colheu muito, você recebe muito, colheu pouco, recebe pouco. Isso lá na colheita do café na Costa Rica, onde eu visitei. E deve ser igual em tantos outros lugares do mundo, talvez seja até um padrão. Mas ali, no caso, ele combinou 1 denário, independentemente do quanto o sujeito conseguiu colher. Trabalhou um dia, 1 denário. Eu acho que a chave da parábola é a resposta que o dono da vinha dá aos trabalhadores que estão reclamando.
ele diz assim: vocês estão me criticando por estar sendo generoso. De certa maneira, o dono da vinha concorda que a reivindicação dos trabalhadores que começaram mais cedo é procedente. Vocês estão certos. Não é justo mesmo. Vocês trabalharam mais do que eles. Eles não merecem tanto quanto vocês. Mas eu não estou remunerando esses homens pelo que eles eventualmente mereçam a partir da métrica que vocês estão usando. Eu estou remunerando esses homens não pelo critério do que é justo, mas pelo critério do que é generoso. Eu não estou reivindicando ser um patrão que remunera de maneira justa. Eu estou afirmando que sou um patrão que remunera de maneira generosa. Essa foi a defesa do dono da vinha. Falou: vocês estão dizendo que eu fui generoso demais com eles. Eles não estão reclamando que o patrão foi injusto para com eles que começaram cedo. Eles estão reclamando que o patrão foi generoso demais com quem começou tarde. É isso que eles estão reclamando. E é muito interessante porque aqui a gente se pergunta sobre a nossa noção e o nosso senso de justiça. A nossa noção e o nosso senso de justiça se constrói a partir da filosofia grega, especialmente de Aristóteles e de Platão. Na obra de Platão, A República, a justiça ela é definida com o critério de proporcionalidade. Aristóteles diz que a justiça é dar a cada um o que lhe é devido, em razão de sua contribuição para o bem comum. É uma lógica de proporcionalidade. Quanto mais você contribui isso é Aristóteles, quanto mais você contribui para o bem comum, mais lhe é devido. Quanto menos você contribui para o bem comum, menos lhe é devido. Isso é Aristóteles. O Platão, eu não sei se ele está citando Sócrates na República, ou se é Platão mesmo, mas ele diz assim, que a virtude é você fazer o bem para o seu amigo e fazer o mal para o seu inimigo. Que o homem justo é aquele que faz o bem para o amigo e o mal para o inimigo. É uma lógica de mérito e juízo de valor. Mas o que para mim fica muito claro é que o nosso conceito de justiça é construído a partir da noção de proporcionalidade. Então, quem trabalhou 10 horas recebe 10 e quem trabalhou 1 hora recebe 1/10. Ponto. Isso para nós é ser justo. Ou isso para nós é o que seria justo. Daí a gente construir as nossas métricas de remuneração e dentro da engenharia moderna e dos cálculos de produção homem-hora. Olha que interessante, hein? A remuneração é proporcional à produtividade /hora. Quantas camisas esta costureira consegue fazer em 1 hora? Então eu vou pagar o proporcional à produtividade. O nosso senso de justiça é construído a partir daí. Proporcionalidade. E as nossas métricas, elas nos levam a produtividade /hora e remuneração. Bom, mas nós temos um problema com isso, com os detalhes do que Jesus falou.
Primeiro um parêntese. Sim, a parábola tem toda uma projeção de ênfase religiosa, de conceitos teológicos próprios da relação de Israel com o seu Deus, Yahvé, o conceito de graça de Deus e etc. Mas eu não quero falar sobre isso, eu não quero falar sobre o aspecto religioso da parábola, eu quero falar sobre o conceito de justiça embutido na parábola, que eu acredito válido, inclusive para quem não é religioso, para quem não é judeu, para quem não é cristão, para quem não é nada. É a contribuição do pensamento cristão para a construção de sociedade justa. Existe uma contribuição do marxismo para a construção de uma sociedade justa, existe uma contribuição do capitalismo, existe uma contribuição do liberalismo, do neoliberalismo, existe uma contribuição do cristianismo para a construção de uma sociedade justa. Então é isso que eu queria falar hoje. Voltando para a parábola, o nosso senso de justiça é construído a partir da noção de proporcionalidade, mas nós temos um problema. O prometido para remunerar o trabalhador ali foi 1 denário, o equivalente a 1 dia de trabalho. O que significa dizer o necessário para que um trabalhador dê sustentação à sua vida por 1 dia. Ok? O pão nosso de cada dia. Logo, remunerar menos de 1 denário é dar ao trabalhador menos do que é necessário para a sustentação de sua vida por 1 dia. Digamos que eu subtraio, vamos transformar o denário em calorias, dia. Quantas calorias uma dieta seria razoável para uma dieta saudável, para uma pessoa viver bem? Você acha quanto? Quem chuta aí? 1.200 calorias dia? Meu Deus. 3.000? Nossa. 2.000? 1.800? Tá, vamos ficar em 1.500? Para a gente ficar fit. 2.000. 2.000 calorias. A gente come à vontade. 2.000 calorias. Significa que se você consumir menos de 2.000 calorias por um espaço X de tempo, você morre. Ok? Porque você precisa de 2.000 por dia. Cada dia que você come menos do que 2.000, você morre lá na frente. Agora, transforma isso em salário denário. Se você recebe menos de 1 denário, daqui a um tempo, você está morto. Você trabalhou 3 horas, você vai receber fração de 3 de 1 denário, daqui a X tempo você está morto. Está morta. Não importa quanto você produziu nesse dia, quanto tempo você trabalhou nesse dia, você tem que ter 2.000 calorias. Porque 1 denário é o mínimo necessário para a sustentação e preservação da vida. Se você remunera menos de 1 denário, você está condenando à morte a longo prazo esse trabalhador. O que me leva a considerar que, na lógica de Jesus, a vida humana não pode ser condicionada à contabilidade, produtividade / hora. Ela tem que estar fora disso. A vida humana, ela não pode receber o pão
na proporção de sua capacidade produtiva. Porque se você dá o pão na proporção da capacidade produtiva do ser humano, e você escolhe um critério de produtividade barra hora como padrão, você vai condenar todos os seres humanos que não alcançam aquela condição produtiva à morte a longo prazo. Faz sentido? Você está entendendo o que estou falando? O seu comentário foi que faltavam dados. Sim, faltam dados. Mas as informações que nós temos nos levam, inclusive, a fazer conjecturas, como essa que você fez. Vai que ele estava trabalhando em outro lugar da fazenda e veio trabalhar a última hora ali naquela situação. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade que eu considerei foi a seguinte: o fato dele ter sido contratado às 9 da manhã não significa que ele não estava lá às 6 horas. O fato do homem ter sido contratado ao meio-dia não significa que ele não estava lá às 6 horas. A gente não tem em São Paulo o pessoal que faz chapa? O camarada encostou o caminhãozinho dele ali na esquina, ele diz, sou chapa. Precisar de transportar uma geladeira aí para algum lugar, pode me contratar que eu levo. Ele está lá às 6 horas da manhã. Eu me lembro um dia que eu peguei um táxi, na época que não tinha Uber, tinha um ponto de táxi na porta da minha casa, na esquina de casa. Eu peguei um táxi às 5 horas da manhã, lá. E era o Celso, o motorista. Foi ali que eu conheci. Aquela manhã eu conheci o Celso. Ele estava dormindo, eu dei uma batida no capô dele, acordou e tal. E aí nós fomos conversando. Eu falei assim, você chegou aqui que hora, Celso? Ele falou assim, às 3. Eu sou seu primeiro passageiro. Ele falou, sim, senhor. Era às 5. Então, o que foi contratado ao meio-dia pode ter chegado lá às 6. É que o camarada passou e falou, vou pegar vocês 4. Eles 2 estão lá também, ficaram em pé na praça. Se você extrapolar isso para o nosso mundo, para a nossa sociedade, quantas pessoas estão em pé na praça? Não é porque elas são vagabundas. Não é porque elas são desqualificadas. Não é porque elas não desejam trabalhar. Elas estão em pé na praça. Elas querem trabalhar. Só que na hora que eu vou escolher os trabalhadores, eu olho para esse cara e falo, esse cara aqui é magrinho, esse aqui é fortão. Eu vou deixar esse aí. Eles estão lá em pé na praça, não é necessariamente por demérito deles. É por alguma condição. Que pode não ter nada a ver com eles, inclusive pode ter tudo a ver comigo, com os meus critérios de contratação. Ou com o fato de que eu não preciso contratar 20 pessoas, o que eu tenho de trabalho eu faço com 5. Tá, só que ficaram 15 caras em pé na praça. E eles não são vagabundos, não são desqualificados, eles não são nada. Você diz, mas eles não eram tão capazes quanto os outros 5 que você contratou. Não, os 20 eram igualmente capazes, fortão, disponíveis, dispostos, tinham experiência na colheita, só que eu não preciso de 20, eu só preciso de 5, então 15 sobraram em pé na praça. Pensa isso no nosso Brasil, quantos desempregados nós temos no nosso país? Pensa agora nos que são, aos nossos olhos, não muito capazes assim de colher muito. Eles não estão muito qualificados para a colheita, não têm experiência na colheita. A gente não contrata. Bom, se nós construirmos uma sociedade com a lógica da proporcionalidade retributiva, o que nós vamos fazer? Nós vamos condenar os homens que estão em pé na praça à morte. Concorda? As mulheres que estão em pé na praça, elas vão morrer.
Porque não tem lugar para todo mundo na vinha. Nem todo mundo vai conseguir colher a mesma razão hora. Nem todo mundo vai produzir igual. Por quê? Porque nem todo mundo está igualmente preparado, nem todo mundo tem condição física igual, nem todo mundo tem formação acadêmica igual, enfim. E não tem lugar para todo mundo. Bom, se não tem lugar para todo mundo, quem não tem competência não se estabelece. Se não tem lugar para todo mundo, é a lei do mais forte, sobrevivência dos mais aptos. Essa é uma sociedade o quê? Darwinista. Os mais fracos, eles vão morrer. Eles vão ser engolidos. Eles não vão ter condição de sobrevivência. Uma sociedade meritocrática, uma sociedade que funciona com a lógica da proporcionalidade retributiva, com o critério da produtividade, condena milhões de pessoas à morte. Bom, então você quer dizer o quê? Que eu vou trabalhar 12 horas e esse cara que vai trabalhar só 1 hora vai ter a mesma porção que eu? Não, eu não estou dizendo que ele vai ter a mesma porção que você, mas ele precisa ter a porção necessária dele. As pessoas confundem o cristianismo com o comunismo, dizendo o seguinte, que na igreja primitiva, todo mundo tinha... cada um contribuía conforme as suas possibilidades e cada um recebia conforme as suas necessidades. Esse é um princípio da Bíblia Sagrada. O princípio da Bíblia Sagrada é cada um contribui com a sua possibilidade e cada um recebe conforme a sua necessidade. De tal maneira que quem colheu muito não tem sobrando e quem colheu pouco não tem faltando. Eu penso que numa simplificação que carece de melhor argumentação, o comunismo traz o senso comum de que todo mundo tem que ter igual. O cristianismo não diz isso. O cristianismo diz que ninguém pode ter faltando. Você pode ter 10 casacos bonitos no seu guarda-roupa, desde que não tenha ninguém passando frio. Agora, se você tem 10 casacos bonitos no seu guarda-roupa e tem alguém passando frio, tem alguma coisa errada nessa sociedade. Você pode ter 50 casacos bonitos, mas não pode ter ninguém passando frio. E você diz assim, mas ele não produziu. Que morra? É isso? Que morra? O que eu estou entendendo, que Jesus está ensinando para a gente, é que se nós queremos construir uma sociedade que oferece condição de sustentação da vida, o critério não pode ser o velho senso de justiça com a noção de proporcionalidade retributiva por produtividade. O critério tem que ser generosidade. Isto é, você não produziu, mas eu vou te dar o seu denário assim mesmo. Por quê? Porque se eu não te der, você morre. Você não merece, mas eu vou te dar o seu denário assim mesmo. Por quê? Porque se eu não te der, você morre. Eu não estou dizendo que estou sendo justo, estou sendo generoso. E generoso aqui, e isso também é muito importante a gente sublinhar, na tradição bíblica, a generosidade não é, como para nós do mundo ocidental, uma virtude. Porque lembre-se, o nosso tema é justiça. Quando eu reparto o meu pão com quem tem fome, eu não estou sendo bonzinho. Eu estou sendo justo. É justiça. É uma justiça com a lógica da generosidade e não da proporcionalidade. Da proporcionalidade. Eu penso que no mundo de tamanha desigualdade em que a gente vive, nós somos
interpelados pela justiça à doação. E é isso que eu quero chamar de generosidade. A generosidade é dar, é doar. Diferente de doar, é remunerar. Você, quando trabalha, você não agradece o seu salário no fim do mês, agradece? Não, porque o seu pagador, ele não está fazendo um favor para você, nem uma bondade a você pagando o seu salário em dia. É contrato, você trabalhou, ele te pagou, você fez a sua, ele fez a dele, não tem gratidão, tem um aperto de mãos, de respeito mútuo, você fez a sua parte, eu fiz a minha, vamos continuar nessa relação? Vamos. Não tenho muito obrigado. O que trabalhou das 6 até as 18, ele não vai dizer muito obrigado pelo denário que você me pagou, mas o que trabalhou das 17 às 18 vai dizer muito obrigado. Porque ele sabe que ele não está sendo remunerado, ele está sendo abençoado generosamente. Mas esse abençoado generosamente pelo seu patrão não é um ato de bondade, é um ato de justiça. Entende essa lógica da Bíblia, como ela é diferente? Eu penso que no mundo de desigualdade, se nós não criarmos uma cultura de generosidade, nós vamos continuar condenando pessoas à morte. Nós temos que doar. Doar tempo, doar influência, doar credibilidade, doar competências, doar casacos, cobertores, cestas básicas, bolsas de estudo, milhões para pesquisa científica. Doar. Dar. Dar. Não é remunerar, é dar. Eu tenho isso aqui para dar. Eu tenho esse tempo para dar. Eu tenho esse cobertor para dar. Dar. Eu tenho a minha credibilidade para dar. Quando? Quando eu ligo para você e digo assim, Roberto, você pode receber o Joaquim, ele está precisando de um emprego. É um cara legal, conheço esse cara. Pode dar uma oportunidade para ele, pelo menos para uma entrevista. Eu estou doando o quê? Estou doando credibilidade. O Roberto não conhece o Joaquim, mas ele me conhece, confia em mim. Eu estou pondo minha mão no fogo pelo tal do Joaquim. Mas eu estou doando. Estou doando confiança, estou doando relação, estou doando. No mundo de desigualdade que a gente vive, se nós não criarmos uma cultura de generosidade, nós continuaremos condenando pessoas à morte. Por quê? Porque no mundo em que a gente vive, há milhões de pessoas que estão em pé na praça e elas não foram contratadas para trabalhar na vinha. Não significa que são vagabundas, desqualificadas, desonestas, etc., etc. Significa que elas, por alguma razão, que muito provavelmente tem pouco a ver com elas, não tiveram oportunidade de trabalhar. Bom, existe gente malandra, existe gente preguiçosa, existe gente aproveitadora. É claro que existe. Do mesmo jeito que existe empresário escroto. Existe empresário ganancioso, existe empresário desonesto, existe empresário espertalhão. Existe. Só que as pontas não podem determinar a nossa conduta. Nós devemos nos conduzir na sociedade não à luz dos maus exemplos para que o padrão seja uma atitude de constante defesa contra as pontas. A nossa conduta deve ser uma conduta à luz do nosso senso de justiça generosa para nós nos cuidarmos mutuamente. As pontas vão prestar contas em algum tribunal que não é o nosso. Ainda bem que nós não somos juízes uns dos outros. Existe um tribunal que tem todos os dados. Existe um juiz para quem não faltam os dados.
Um juiz capaz um juiz que é conhecedor, inclusive, das motivações do coração. Um juiz que conhece as histórias, que sabe por que esse homem fez isso, essa mulher fez aquilo. Existe um juiz. Nós não somos esses juízes. E nós não precisamos, ou pelo menos na minha opinião, nós não devemos construir uma conduta de ação no mundo cívica em defesa às pontas. Porque nós estaremos negligenciando o cuidado mútuo de pessoas como nós. Sabe que eu tenho tentado cultivar isso, que na verdade, inclusive agora foi uma senhora que era motorista do Uber que me trouxe para cá. Essa senhora, que eu não sei quem ela é, só sei o nome dela porque apareceu no aplicativo. Mas essa senhora deve ter filhos, netos. Ela podia ser minha mãe, podia ser, sei lá, minha esposa, podia ser, sei lá quem, podia ser alguém da minha família. Ela não é uma estranha, ela não é uma ameaça a mim, não é hostil a mim. Ela é um ser humano, trabalhando. E eu tenho tentado olhar para as pessoas dessa maneira, que os estranhos a nós, eles são muito semelhantes a nós. Eles têm as mesmas dores que nós temos, as mesmas ansiedades, os mesmos medos, as mesmas dificuldades que nós temos. Não são nossos adversários. Mas alguém está semeando na nossa cabeça a mentira de que nós somos inimigos uns dos outros. A quem interessa essa cultura de todos contra todos? A quem interessa? Ao dono do ringue, ao vendedor das armas, ao organizador das lutas. A eles interessa deixar todo mundo com vontade de bater nos outros. Mas nós não somos lutadores. Nós somos irmãos e irmãs. Nós não somos soldados e soldadas num campo de batalha. Nós somos irmãos e irmãs que saímos todos os dias para trabalhar na vinha. E se nós que temos a condição de doar, não doarmos, as pessoas vão morrer. Elas estão morrendo por falta de medicina, elas estão morrendo por falta de alimento, elas estão morrendo de frio na cidade de São Paulo. Estão morrendo de frio. Então, em resumo da minha fala dessa noite, a espiritualidade cívica tem um senso de justiça. Um senso de justiça construído a partir da noção da justiça não como proporcionalidade retributiva ao critério produtividade / hora, mas uma noção de justiça a partir do senso da generosidade, de que o ser humano não pode ser submetido à régua produtividade hora. O ser humano tem uma dignidade que precisa ser preservada. E para ser preservada, nós devemos dar não a cada um o que merece, mas a cada um o que lhe é de direito. E de direito não porque produziu, para fazer por merecer. De direito porque existe, porque é um ser humano, porque é meu irmão, minha irmã. E se você pensar que esse homem em pé, às 3h, no sol, na praça, que não foi contratado para trabalhar, se você pensar que podia ser seu pai, seu irmão, seu marido, sua esposa, e alguém passou lá, e vocês são uma família de 4 pessoas, e quando você volta para casa,
você volta com 4 pães. Ué, você trabalhou desde de manhã cedinho? Não, só das 3 da tarde em diante. E por que ele deu 4 pães para você? Porque nós somos uma família de 4. Esse é um mundo. Eu tenho um amigo que é pastor na Flórida. E ele vai mensalmente ao Haiti. Eu fui com ele até lá, Porto Príncipe. E um dia eu falei para ele assim, como é o seu dia? Descreva-me o seu dia de trabalho. Que horas você acorda? O que você faz? Tal. Aí ele começou a descrever o dia de trabalho dele. Eu falei, tá, agora vamos perguntar a esse pastor haitiano como é o dia dele de trabalho. Aí nós fomos lá. E esse meu amigo da Flórida me contou que fez isso. Perguntou para um pastor do Haiti como é o dia de trabalho dele. Falou, eu acordo às 4 da manhã com uma sacola e eu saio para procurar comida. Porque eu tenho minha mulher e os meus filhos, eu não sei se vai ter comida para eles nesse dia. Então eu saio para procurar comida. Quando dá assim umas 4 da tarde, se eu não conseguir comida, eu vou para a fila da senha. Para pegar uma senha, porque às 4 da tarde você não pega mais comida nas agências humanitárias, você pega a senha para o dia seguinte. Então eu vou para a fila da senha, para pegar uma senha para o dia seguinte. Aí eu fico na fila, aí já anoiteceu, tudo, eu volto para casa. Eu falei, você volta para casa sem comida? Ele falou, sem comida. E o que a sua mulher e seus filhos e você comem? Nada. Só no dia seguinte a gente vai comer. Entendeu? Porque num mundo como o nosso, se não houver quem doe, as pessoas vão morrer de fome. É isso que está acontecendo no mundo. Mas não está acontecendo no Haiti. Está acontecendo aqui na Praça da Sé, está acontecendo aqui em Campo Limpo, está acontecendo ali no Carrão, está acontecendo aqui na Lapa. Acontece aqui em Pinheiros. Tem um monte de gente em pé na praça que se não tiver quem doe, eu fui falar numa organização lá em Anápolis. É uma organização que trabalha com o acolhimento de população de rua. Somente homens de rua. Aí fui lá. E cheguei no aeroporto e um senhor foi me buscar. E ele me contou a história dele. Ele era um dos caras que estava lá na organização, naquela instituição. E ele falou assim, eu falei para ele, como é que você veio parar aí? Ele falou, eu era médico. Eu era médico? Eu era médico. Ele falou, e aí, o que aconteceu com você? Ele falou assim, eu estava viajando com a minha esposa e meus 2 filhos no banco de trás, tive um acidente e morreu ela e os meus 2 meninos. Só sobrou eu. E aí? Eu era dono de um hospital. E aí? Aí eu comecei a beber. E aí? Aí eu perdi meu consultório. Depois eu perdi minha condição de continuar sendo cirurgião. Depois eu perdi minha sociedade no hospital. E depois? Depois eu fui perdendo. E fui bebendo. Até que eu fui parar na rua. E agora? Falou assim, agora eu sou motorista da organização. Eu falei, o que você vai fazer da vida? Ele falou assim, eu não sei, mas acho que eu vou continuar sendo motorista. Eu falei, você não é um cirurgião? Ele falou, fui. Não sou mais. Depois que a minha mulher e os meus filhos morreram, eu já estou feliz demais de ser motorista. Eu não quero viver mais. Aliás, eu não sei quanto tempo eu vou continuar sendo motorista. Você não sabe o que existe por trás da história de um homem que está em pé na praça. Você não faz a menor ideia, a menos que você pergunte para ele.
Por que você está em pé na praça? Tem um monte de gente aproveitadora, preguiçosa, bandido em pé na praça? Tem. Mas pergunte para as pessoas, por que você está em pé na praça? Por que você não está trabalhando na vinha? Ouça a história delas. E muitas dessas pessoas, elas terão condição de viver e sobreviver e reencontrar-se com a dignidade de ser humano se algumas pessoas que tiverem um senso de justiça a partir da lógica da generosidade estenderem as mãos a elas. Então, espiritualidade cívica é fazer justiça, mas uma justiça generosa no mundo de desigualdades. E no mundo de desigualdades onde tem muita gente sofrendo e muita gente morrendo. A gente tem que agradecer a Deus, ter um teto, ter um casaco, ter um pão sobre a mesa, e tem que se levantar todo dia para praticar a generosidade. É o mínimo que a gente pode fazer no mundo que a gente vive. Eu aprendi isso na Bíblia. Aprendi isso com Jesus e é assim que eu tenho tentado viver. Era isso por hoje, por enquanto. Agora você fala, pergunta, comenta, sei lá o quê. Voltemos para a parábola. Mas era o que eu tinha para repartir com vocês hoje à noite. Muito obrigado. Boa noite.